Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que acompanha a nossa sessão, eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para fazer aqui uma manifestação sobre a minha alegria, senhor presidente, o meu orgulho como brasileiro por ter a oportunidade de estar acompanhando e assistindo a realização desta Copa do Mundo no nosso país. Senhor presidente, o mundo inteiro hoje olha para o Brasil e é voz corrente entre os atletas das mais diferentes equipes, os profissionais da imprensa, torcedores, todos, sem exceção, são unânimes em dizer que esta já é, sem dúvida alguma, uma das maiores Copas de todos os tempos. Uma Copa que, segundo manifestação de um dos principais jornais americanos dos últimos dias, dizia que, quem sabe, daqui para frente nós mudássemos a sistemática da FIFA e a cada 4 anos a Copa do Mundo se realizasse no Brasil, porque nunca assistiram uma Copa como essa, com os estádios lotados em todos os jogos, com a população brasileira vibrando e com os turistas, senhor presidente, encantados com o que aqui encontraram, em termos da hospitalidade do povo brasileiro, do nosso clima, das nossas belezas e, especialmente, senhor presidente, com o que encontraram da infraestrutura da Copa do Mundo. Hoje, senhor presidente, nós temos no nosso país algumas centenas de milhares de turistas que assistem os jogos, mas mais do que isso, conhecem o Brasil. Neste final de semana, lá no Rio Grande do Sul, em Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Cambará, eram milhares de turistas, holandeses, australianos, ingleses, argentinos, chilenos, que vieram para o Brasil e no intervalo das partidas conhecem a Serra Gaúcha como conhecem em todo o Brasil os nossos principais pontos turísticos, a nossa potencialidade cultural e aquilo que nós temos de melhor, senhor presidente, que é o povo brasileiro. Quero dizer a Vossa Excelência que eu me encho de orgulho, porque sei que o mundo inteiro hoje nos assiste. Hoje nós somos a vitrine do maior espetáculo esportivo do planeta, porque certamente nós temos o privilégio de hoje estarmos sediando uma Copa do Mundo e daqui a poucos anos, em 2016, seremos também palco de outro grande evento esportivo mundial, a nossa Olimpíada. Portanto, conquistamos de maneira corajosa, durante o governo do presidente Lula, de maneira ousada, o privilégio de sediarmos aqui no Brasil uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. No entanto, senhor presidente, eu creio que nós temos uma pequena parcela, uma ínfima parcela do povo brasileiro que está absolutamente desnorteada. Me refiro, senhor presidente, àquele pequeno setor da sociedade brasileira que tem uma representação importante dentro desta casa, que apostou no fracasso da Copa. Mais do que isso, senhor presidente, trabalhou para o fracasso da Copa. Aliado, este setor, a importantes grupos, especialmente da mídia nacional. Esses dias, senhor presidente, eu tive a oportunidade de ver um apanhado de algumas matérias dos principais jornais do país e revistas do país, com reportagens que foram publicadas no último período. É quase inacreditável, senhor presidente, quando a gente encontra uma matéria de pouco tempo atrás,
na principal revista de circulação nacional, de revista semanal, e a revista dizia de maneira categórica que os estádios não ficariam prontos e que, portanto, como os estádios só ficariam prontos em 2018, a Copa no Brasil seria um fracasso. E afirmava de maneira peremptória que a incompetência e a irresponsabilidade dos gestores faria com que durante a Copa o país passasse pelo constrangimento de não ter estádios para que os jogos pudessem acontecer. Senhor presidente, um dos principais jornais de circulação nacional no início deste ano publicou uma matéria de grande destaque onde dizia: o caos total tem data marcada. A paralisação dos aeroportos que não ficarão prontos, os atrasos dos voos, comprometerão inclusive a possibilidade de que as equipes cheguem na hora para os jogos. Os torcedores não poderão se deslocar pelo Brasil, porque o caos aéreo, o caos total tem data marcada, e ele ocorrerá no Brasil durante a Copa do Mundo. Ora, senhor presidente, é evidente que isto aí, muito mais do que uma matéria jornalística, foram matérias construídas a fim de prejudicar o próprio ambiente, a própria conduta do povo brasileiro. Eu achei muito interessante um artigo de uma articulista da Folha de São Paulo no final de semana, quando ela dizia como estava arrependida por ter acreditado em tudo que leu neste último tempo. Como estava arrependida de não ter se preparado para a Copa. Ela poderia ter tirado 30 dias de férias, ter viajado pelo Brasil, ter conhecido pessoas das mais diferentes regiões, ter convivido nas atividades culturais e, junto com a sua família, poderia ter feito um mês inesquecível acompanhando a Copa do Brasil. Mas não, acreditou nos arautos que afirmavam que a Copa seria um fracasso, que a violência tomaria conta, que os turistas aqui estariam assustados, e hoje está em casa, sozinha, assistindo a Copa, meia constrangida, porque sequer tem coragem de sair para a rua com uma camisa verde e amarela, de vergonha de tudo aquilo que disse e afirmou que ocorreria na Copa do Brasil. Um dos jornais principais do nosso país, ilustre presidente, chegou a publicar uma matéria que percorreu o mundo, dizendo que os turistas deveriam se preocupar com a dengue e que nós poderíamos ter uma epidemia de dengue durante a Copa, senhor presidente. A dengue é uma doença de verão. Não existe nenhum caso, nenhum registro de dengue no Brasil no inverno. Mas este jornal, um dos principais jornais do país, circulou nas suas edições internacionais, alertando os turistas que vinham para o Brasil para os riscos da dengue. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não me surpreendo com a atitude inusitada, com a atitude grosseira, com a atitude inaceitável que parte desse segmento da sociedade se expressou quando da abertura da Copa. É a expressão do ressentimento, é a expressão daqueles que torceram contra e foram derrotados, é a expressão daqueles que apostam no mal maior e que hoje assistem o povo brasileiro em festa, assistem os turistas elogiando o nosso país, assistem o reconhecimento da imprensa internacional sobre a organização deste grande evento e que, junto conosco, poderiam estar vibrando pelo sucesso do nosso país. Mas não, senhor presidente. Preferiram tentar transformar a Copa numa agenda eleitoral. Preferiram transformar o amor pelo nosso país numa bandeira de disputa eleitoral e abdicaram deste momento de estarmos todos juntos torcendo pelo sucesso da nossa seleção, porque achavam que o fracasso da Copa poderia lhe ajudar num processo de pesquisas eleitorais, numa busca sem qualquer limite para retomarem o seu espaço de poder para o qual foram afastados
desde a vitória do nosso presidente Lula. Portanto, senhor presidente, eu concluo, mais uma vez, aqui, fazendo reconhecimento público ao nosso governo, aos organizadores da Copa do Mundo, mas especialmente, senhor presidente, ao povo brasileiro que acreditou neste projeto, que se emociona junto conosco a cada jogo, que torce pela nossa seleção e que afasta do horizonte, cada vez mais, o discurso do caos, do pessimismo, da derrota, daqueles que, sem limite, são capazes, mesmo diante dos seus filhos, com a imprensa do mundo assistindo, ofenderem uma mulher, a principal mandatária do país, com palavras de baixo calão, que significa nada menos, nada mais do que a perda completa de argumentos. Quem apela e parte para a baixaria é porque definitivamente não tem mais argumentos. Parabéns, presidenta Dilma. Tem a nossa solidariedade e o nosso recurso. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.